Oi pessoal, tudo bom com vocês? Começando a aula de gramática do segundo ano da Copelg. Gente, esse capítulo, né, na verdade essa aula é uma aula de introdução, né, como eu estou fazendo sempre com vocês, eu estou dividindo as nossas aulas para que não fique uma coisa muito, né, jogada. E aí, esse capítulo é um capítulo muito importante, a gente não tem como ver ele em uma aula só, porque é o capítulo que fala sobre concordância verbal. Vocês lembram que na semana passada a gente falou sobre concordância nominal, que era o capítulo 7, e aí a gente apresentou as regras gerais, os casos especiais, e aí terminamos. E hoje a gente vai introduzir o capítulo que vai falar sobre concordância verbal. E aí, quando a gente tem a abertura do capítulo ali, tem algumas informações que são necessárias para a gente iniciar, né, o diálogo sobre o assunto de concordância verbal e que vocês entendam algumas questões e que vocês também levem em consideração questões que são responsáveis mais, aliás, que são mais da incumbência da área da linguística, né? A gente estudou no começo do semestre letivo a questão de você valorizar a oralidade, de você não cometer o preconceito linguístico. Então, a gente tem sim que primar pela norma padrão, mas a gente tem que ter certos cuidados com assuntos relacionados à linguística. Então, assim, as regras gerais da concordância verbal, de acordo com a língua padrão, devem ser conhecidas. Afinal, são realizações a que o falante aspira, né? Você, como falante, você aspira, né, dominar a norma padrão, embora nem sempre isso aconteça. E são realizações a que o falante inclui as do ideal linguístico. Então, esse ideal linguístico da comunidade é atrelar, né, as questões mais de variação e as questões de norma padrão da língua. No entanto, é preciso que esse conhecimento não tenha um caráter de sufocamento de expressão. E o que é isso? Quando eu estou falando do ensino de concordância, seja nominal, seja verbal, seja regência, a gente não pode sufocar a expressão. Que essa expressão é justamente as questões orais, os traços da oralidade, que não devem ser desprezados. E o que são esses traços de oralidade? São justamente aquelas coisas que a gente fala, mas que a norma padrão não aprova. E a gente acaba falando por questão de costume, algumas por falta de conhecimento, enfim. Então, você não deve sufocar as questões orais. Além do mais, para que você não sufoque essas questões orais, para que você não cometa o preconceito linguístico, é necessário que você tenha consciência de que a língua é dinâmica, ou seja, a língua ela vai andando, ela não é estática, né? E incorpora, embora lentamente, na modalidade escrita, os desajustes da modalidade oral. O que seria isso? O que seriam esses desajustes? Seriam justamente essas faltas de concordância que a gente comete na oralidade. Como eu falei para vocês, quando a gente está em casa com a nossa família, com os nossos amigos, a gente não vai ficar falando o tempo todo certinho. Então, às vezes, a gente fala, por exemplo, tu vai, né? A gente sabe que o tu sempre pede plural. Mas você acaba incorporando as questões orais. Mas isso é fato, né? A modalidade escrita da língua, ela vai incorporando aos poucos, né, essas questões das regras. Mas, na maioria dos casos, a gente trabalha com as questões da oralidade. E é por isso que a gente está aqui estudando concordância verbal. Para a gente esquecer a oralidade no momento oportuno e trabalhar com a norma padrão da língua portuguesa, ok? Então, vamos lá. Aí a gente tem aqui os objetivos do capítulo, que é identificar e compreender as regras gerais da concordância verbal, né? E aí, identificar e compreender as regras particulares de concordância verbal, né? São regras que vão trazer algo a mais do que as regras gerais. Reconhecer as questões de estilo ou efeitos de sentido em determinados casos de concordância. Vocês vão perceber que existem vários casos de concordância e também tem questões de sentido, né? Mas isso eu vou explicar para vocês depois. Então tá, qual é a regra geral? Né? Assim como na aula de concordância nominal, eu falei para vocês da regra geral. Então, qual é? O que diz? O que orienta essa regra geral? Né? Estabelece que entre o núcleo do sujeito e o verbo a qual ele se relaciona, haverá concordância de número, singular, plural, e pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, né? Eu, tu, nós. Para tanto, é fundamental conhecer os núcleos do sujeito. Aí, gente, assim, eu espero que vocês tenham um conhecimento
mínimo de sintaxe. Por exemplo, o que é sujeito, o que é predicado, né? O que é o núcleo de um sujeito, o que é sujeito simples e composto. Mas eu vou dar aqui uma pincelada. Núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito em uma oração, né? Em oração a gente tem que ter o sujeito, o verbo e o predicado, e a parte mais importante, né, desse sujeito, né, vai ser o núcleo. Vamos ver aqui um exemplo aqui de frases. A Maria foi comprar livros. O sujeito é a Maria. E o núcleo do sujeito é Maria. Maria é a palavra mais importante dessa construção frasal aí. Então, isso é o núcleo do sujeito. A Maria vai ter que concordar, né, com o verbo. Aliás, como é concordância verbal, no caso, o verbo tem que concordar com Maria. Se Maria está no singular, o verbo também, repare que não é foram, é foi. Porque o sujeito é um sujeito simples, só tem um núcleo. Então, a regra geral é essa. O núcleo do sujeito vai concordar com o verbo, ok? E aí, no caso de um sujeito com um só núcleo, né, que é o mesmo caso, que nós temos aqui um exemplo. Eu sou aquele mesmo menino, né? Eu, né, vai concordar com sou, né? Então, os dois estão no singular, para haver a concordância. No caso de mais de um núcleo, ou seja, vai haver alguns casos de que o núcleo do sujeito é composto. Por exemplo, João e Maria saíram à noite. Então, como tem dois núcleos, a gente adapta o verbo para concordar. Quando o sujeito está anteposto, o verbo vai para o plural, já que quando o sujeito é proposto, o verbo pode ir para o plural ou pode concordar com o mais próximo. Aí nós temos o exemplo 2, que é: os espelhos são reveladores, né? Aí outro exemplo: a pena e o pensamento corriam sobre o papel, né? Então, a gente tem que ter toda a preocupação para fazer essa concordância, para que não haja erro de concordância verbal. Então, você tem que reparar no sujeito, né, da oração, e se esse sujeito é composto, se ele é simples, se ele está no plural ou se ele está no singular. E aí você vai correlacionar o verbo a que ele se refere, ok? Parece um pouco complicado, mas na prática a gente consegue fazer isso sem grandes problemas. E aí nós temos algumas peculiaridades. Por exemplo, os verbos impessoais, né? O que são verbos impessoais? Aí, de novo, eu repito que vocês vão ter que ter um conhecimento de sintaxe muito bom. Os verbos impessoais são aqueles verbos que não têm sujeito, né? Por exemplo, aqueles verbos que vão evidenciar, por exemplo, o fenômeno da natureza. Então, não tem um sujeito que pratica a ação. E aí? O que acontece? O que a gente faz quando professora, você acabou de dizer que a regra geral da concordância verbal nos orienta que o verbo deve concordar com o sujeito. Mas quando o verbo não tem sujeito? É por isso que num dos nossos objetivos, eu não sei se vocês estão se lembrando, fala que das peculiaridades das regras. Então não existe só uma regra, existe a regra geral, existem as regras peculiares que vão explicar cada caso de verbos diferentes. Então, os verbos impessoais são aqueles que não possuem sujeito, portanto, ficarão sempre na terceira pessoa do singular. Repetindo, os verbos impessoais são aqueles que não possuem sujeito, portanto, ficarão sempre na terceira pessoa do singular. E nós temos aqui alguns exemplos. Havia sérios problemas na cidade. Fazia 15 anos que ele não havia parado de estudar. Deve haver sérios problemas na cidade. Vai fazer 15 anos que ele parou de estudar. Então, vocês estão reparando aqui, todos estão na terceira pessoa do singular. E é assim que a gente faz quando os verbos são impessoais. E aí, a gente tem a questão dos verbos auxiliares, né? Deve, vai, que acompanham os verbos principais. Aí, eu vou explicar para vocês futuramente essa questão dos verbos auxiliares, mas por enquanto vamos por parte. O verbo existir não é impessoal, né? Então vejam, existem sérios problemas na cidade. Então devem existir sérios problemas na cidade. Então, como ele não é um verbo impessoal, ele vai para o plural, né? Diferente, né, dos verbos que são impessoais que não saem do singular, tá bom? Então, gente, para que vocês não tenham muita informação para digerir,
né? Nós vamos encerrar nossa aula por aqui, aí depois, na próxima aula, eu vou trazer mais uns casos especiais e os casos que são postos lá no livro. E aí, se vocês, por um acaso, estiverem estudando e se depararem com alguma dúvida, é só entrar em contato nos plantões da COPEL, que sempre ocorrerão no mesmo horário. Então, eu estou à disposição ali, nos plantões de gramática, para tirar dúvida, ok? E aí, na próxima aula, né, a gente vai concluir esse capítulo, porque a gente tem que, né, terminar o livro, então a gente conclui esse capítulo, e na conclusão do capítulo, eu peço que vocês façam sempre as atividades propostas e as de sala de aula. Então, se vocês quiserem dar uma adiantada, para não ir, para não acumular, para não ficar muita coisa, você já pode, se vocês conseguirem responder, não tem problema, já pode tentar. Outro lembrete é que agora todas as nossas atividades deverão ser mandadas pelo sala de aula. Então, vocês vão abrir a plataforma, lá no sala de aula tem uma abazinha que vocês podem anexar os arquivos e mandar. Fica até melhor para o controle dos professores e dos supervisores. Então, pessoal, era só isso. É uma aula de introdução a um assunto importantíssimo, que é concordância verbal. Se vocês ainda tiverem dúvida em relação a algum conceito que eu trouxe aqui, pode falar comigo. Se tiverem dúvida em relação ao capítulo que a gente terminou também, podem falar comigo. Entrem em contato, qualquer coisa. Na próxima aula a gente termina o capítulo e a gente passa para o outro para terminar, né, as proposições de gramática e a gente tem um pouco de descanso, né? E é isso. Então, um grande abraço para vocês. Até mais.